Boa noite, eu, Amanda e a Ana vamos falar um pouco sobre as trocas bióticas e rotas de dispersão. Os corredores são rotas de dispersão que permitem o deslocamento de vários táxons de uma região para outra. Assim, as duas regiões acabam contendo organismos, animais e plantas que são representativos da outra região. Não há seletividade, então o corredor precisa fornecer um ambiente similar ao das duas áreas. O antigo corredor marinho Tétis, como vemos na imagem, funcionou como uma avenida de dispersão por quase 500 milhões de anos. Era um sistema circunequatorial que se estendia do Oriente e a Malásia até o extremo oeste da Europa, separando a África da Eurásia. Quando a África se juntou com a Ásia pela Arábia e a Índia se juntou com a Ásia, esse curso de trocas foi interrompido. Isso aconteceu há cerca de 60 milhões de anos. Mas agora, graças ao corredor de Tétis, o mar Mediterrâneo tem uma fauna extremamente diferente da fauna do Oceano Índico. Mais recentemente, durante a máxima glacial do Pleistoceno, uma rica diversidade de plantas e animais terrestres cruzaram as pontes continentais da Beríngia, a plataforma da Sunda, as bacias da Tasmânia e a bacia da Arafura. As trocas entre Beríngia e Sibéria aconteceram provavelmente durante a primeira metade do Cenozoico, quando ainda havia um clima ameno. Essas trocas pela Beríngia foram assimétricas. O filtro é uma rota de dispersão mais restritiva a certas formas, permitindo outras, as capazes de tolerar as condições da barreira. As biotas de cada extremidade do filtro compartilham muitos táxons, mas alguns são conspicuamente ausentes numa ou outra. Frequentemente, exibem descontinuidade de habitats. Um exemplo é o subcontinente arábico, entre o norte da África e a Ásia Central. Ele é um eficiente filtro, ele permite a dispersão de um número limitado de mamíferos, répteis, aves de solo não passeriformes, invertebrados e plantas xerofíticas. Já os organismos que necessitam de muita água são bloqueados pelos desertos nessa região, como os peixes de água doce, a maioria dos anfíbios e os habitantes de florestas de muitos táxons. Mas isso nem sempre foi assim. Durante milhões de anos, a Arábia e a Ásia estavam separadas pelo Mar Tétis. Quando a Península Arábica emergiu e fez contato com a Pérsia, a região serviu como uma ponte continental para os movimentos dos táxons asiáticos para a Ásia e vice-versa. No Mioceno Superior, muitas espécies africanas apareceram na Ásia pela primeira vez. O filtro de hoje era mais semelhante a um corredor no passado, e isso pode mudar novamente no futuro. Os filtros podem ser produzidos por fatores bióticos e abióticos e são fáceis de identificar, pois o número de espécies em certos táxons decresce com a distância em relação à área de origem. As ilhas Sunda menores, entre Java e Nova Guiné, servem como um filtro de mão dupla para as faunas reptilianas do sudoeste da Ásia e Austrália. Espécies de répteis de origem oriental diminuem proporcionalmente à medida que caminhamos em direção a leste, onde os grupos australianos se tornam dominantes. Já do lado oposto do globo, os biogeógrafos descobriram a versão terrestre da Wallacea. Durante o Pleistoceno, vertebrados terrestres habitantes de florestas isolaram-se em duas regiões: as florestas de montanhas rochosas ao norte e as florestas da Serra Madre ao sul. Os habitantes intermediários permitiram uma mistura entre essas biotas, principalmente durante as máximas glaciais, quando matas e florestas se expandiram em perdas de habitats secos. A construção do Canal do Panamá reuniu o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, mas a troca biótica entre eles tem sido muito limitada. As águas com baixa salinidade fluindo do Lago Atum servem como uma barreira fisiológica para a maioria dos animais marinhos. As rotas sweepstake são raras dispersões ao acaso de uma localidade a outra através de uma barreira maior. Muitos indivíduos entram em competição, mas apenas aqueles com muita sorte vencem a corrida. Os propágulos se dispersam continuamente de populações estabelecidas para novas áreas, mas apenas uma pequena parte é bem-sucedida na fundação de uma nova população. Quanto mais extensa e severa for a barreira, menores são as chances de um propágulo chegar à nova localidade. As espécies com chances de chegar a uma área remota são aquelas com características que permitem ultrapassar longas distâncias e tolerar as privações. Um exemplo clássico da dispersão por rotas sweepstake é a colonização ao acaso de ilhas oceânicas isoladas. Mesmo quando os organismos cruzam barreiras independentemente de outros organismos, eles podem ainda utilizar as mesmas rotas de dispersão. A maioria das espécies que habitam as ilhas do Pacífico Sul tem afinidades com espécies indo-malaias e com as australianas, e o número de táxons compartilhados decresce com o aumento da distância com relação ao Pacífico.
Os ancestrais do continente da maioria das espécies que habitam essas ilhas remotas provavelmente estavam pré-adaptados a uma dispersão de longa distância. Então, a dispersão por rotas sweepstakes são aleatórias apenas no sentido de que é impossível prever qual dessas espécies abandonadas conseguirá chegar em uma ilha.